Olá, boa noite. Este é mais um programa do canal Conscienciologia Evolutiva. Meu nome é Caio Mirabelli. Para quem não me conhece, eu sou conscienciólogo, eu sou blogueiro, colunista, palestrante, escritor. E hoje eu convidei a minha nova amiga, Kátia de Gaia, para discutirmos, conversarmos um pouco sobre alguns assuntos da área da espiritualidade, da área da metafísica. E antes de iniciarmos o nosso programa, nossa entrevista, eu venho comunicar que as perguntas podem ser passadas via YouTube, e-mail, Facebook, WhatsApp. E vou dar 2 minutos para a Kátia se apresentar para os nossos telespectadores. Kátia, se apresente para nós. Olá para todos. Vou falar um olá temporal, né? Para que quem está nos assistindo ao vivo agora, é à noite, então boa noite. E eu me chamo Kátia de Gaia, eu sou metafísica, paranormal, taróloga, numeróloga, magista, espiritualista e principalmente um ser humano aqui aprendendo muitas coisas, como vocês que estão aí nos assistindo. Esse sou eu. Já tá bom, 2 minutos é muito. Então, vamos começar. Eu vou deixar a minha pergunta primeiro. A minha pergunta é a seguinte, Kátia. Há quanto tempo você atua no campo da espiritualidade? Bem, profissionalmente, eu iniciei já com consultório e tudo mais no ano de 2000. Mas, antes disso, concursos, com bastante pesquisa, aquela elaboração que a gente tem, né, de estudos desde os meus 13 anos. Então, já faz bastante tempo. A gente omite a idade, mas a gente pode falar que é bem mais que 15, 20 anos, né? Passou de 20 anos aí, tranquilamente. Bom, a primeira pergunta dos telespectadores vem do bairro do Morumbi, cidade de São Paulo. A pergunta é de Andréia. Andréia está perguntando, Kátia de Gaia, você evoluiu mais antes de trabalhar na espiritualidade, durante ou agora? Poxa, que pergunta interessante. Espiritualidade sempre fez parte da minha vida no aspecto religioso, né? Porque você se conecta, querendo ou não, à religião para você desenvolver isto. Agora está mais aberto, você, quando desperta, você percebe que religião é só um engodo, ela te prende por um tempo, e daí você sai para caminhar. A questão de evolução, eu acredito que eu evolui nas 3 fases. Mas hoje, mais amadurecida espiritualmente falando, então você tem este amadurecimento porque você sabe o que você não quer, você sabe o que você precisa e aquilo que você condensa para a tua vida para colocar em prática e aí evoluir ainda mais. Então, para mim, é uma questão evolutiva de idade, de tempero, de coisas que eu fui colocando na minha vida, mas hoje, para mim, eu tenho esse amadurecimento espiritual. Então, eu realmente sou aquela pessoa que falo, ajo e sinto na mesma frequência. Excelente. A próxima pergunta, Kátia, é de Luiz Henrique. Luiz Henrique, do bairro de Copacabana, Rio de Janeiro. Ele está perguntando, Kátia, neste mundo tão violento e cruel, você ainda acredita em alguma melhora? É bem interessante essa pergunta, porque eu me questiono muito sobre a questão do que o ser humano hoje não é mais capaz, né? Porque ele é capaz de tudo, e nós estamos vivendo um momento, parece que bem invertido, né? A inversão de valores e também as questões morais, elas deixaram de vibrar no contexto comum. E eu acredito no ser humano ainda. Eu acredito que vai existir uma tomada de consciência
porque os grupos estão cada vez mais se unindo em prol do bem comum. Então, não é possível que essa questão de violência, eu sinto tanto aí no Rio de Janeiro, que é maravilhoso ter o que a gente vê nos noticiários, mas isso hoje tem em qualquer lugar. Eu moro numa cidade um pouquinho afastada do centro de São Paulo, mas aqui em São Caetano a gente também tem isso. Então, eu acho que isso é você vibrar diferente. Quando você vibra diferente, parece que você também é capaz de perceber quando ao seu redor está mais violento, com uma energia estranha. Então, você começa a se proteger, você começa a criar barreiras positivas para que você não esteja em lugares de perigo, não corra perigo, não faça gestos ou comumente esteja em situações que te colocam em risco. Mas eu acredito, sim, eu acredito que nós tenhamos aí a união de pessoas que queiram o bem. Kátia, a próxima pergunta é de Carlinhos. Carlinhos é da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Ele está perguntando: Kátia, o atual momento da política brasileira, que nós nunca vimos na história, onde você tem grandes políticos e mega empresários sendo presos, cumprindo pena, seria uma revolução patrocinada pelo mundo espiritual ou seria meramente um teatro sociológico? Perfeito, eu fico com a segunda opção. Há muito tempo eu venho falando nas minhas previsões, eu faço previsões anuais. E essas previsões, elas começam a chegar a partir do mês de outubro, que é quando eu me concentro, e eles começam a me passar bastante informação sobre o ano seguinte. E eu sempre faço essas previsões no meu canal, nos programas que eu participo, principalmente no Enigmas, que eu apresento com Cris de Pascoal, e lá eu já venho colocando há muito tempo sobre a questão da presidência, de governos, de política, escrevi sobre essa questão até da saída da Dilma, a entrada do Temer. Não foi colocado outro presidente por uma questão também de elaboração, como você disse, e para mim, isso tudo vai explodir. Vai chegar um momento que não vai sobrar ninguém. Aí nós vamos ter que realmente enxergar além do que se tem. Hoje, quem você colocaria para presidente do Brasil? Eu acredito que todas as pessoas que irão sair a candidatos também estão inseridos na mesma malha que hoje existe. Uma intervenção espiritual, mas isso faz parte da evolução do ser humano. Então, nós precisamos também passar por isso. Porque todo povo tem um político que merece, a gente sabe disso. Então, nós é que colocamos eles lá. Então, nós temos que escolher melhor e politizar. Você tem que aprender um pouco sobre política. Eu não discuto política, mas eu tento entender quem é o candidato, entender algumas coisas. Eu espero que neste ano você não troque seu voto por nada e que a urna seja de fato um lugar onde você deposite confiança, para depois você resgatar isto com seu candidato. Não vamos mais passar por isso. Eu não vou falar de candidato algum, mas pense bem. Não erga bandeiras erradas, erga pela moral. Procurei não falar de nenhum candidato, viu, Caio? Eu falo algumas coisas, eu falei algumas coisas aí, todo mundo me interpretou de forma errônea. Não, a gente tem que falar o que é, o que não é, não precisa falar. Foi sensacional. Eu só vou botar cereja no bolo. Você fez o bolo espetacular, só vou botar cereja. Realmente, as velhas raposas estão aí tentando se manter no poder. E estão usando alguns novas raposas, novos filhotinhos, para mantê-los também no poder. E tem a microminoria
que aquelas pessoas de boa índole, de boa fé, que estão cansados de apanhar do sistema, querem fazer algo e estão entrando de primeira viagem, né? Então, como eles são a microminoria, a sua tese é bem real, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, né? Mas vamos continuar. A próxima pergunta já é totalmente fora de política, já é a área que tu é pós-doutorada, que tu domina muito, que é a pergunta da Leandra. Leandra é do município de Umuarama, Paraná. Ela está perguntando assim, Kátia, o que seria numerologia? Eu vejo numerologia na TV e não consigo entender o que é. E segunda pergunta, quais são seus benefícios para a nossa vida? Claro, a numerologia ela é um mapa cósmico de vibrações numéricas, onde a tradução do seu nome através das letras, vogais e consoantes geram vibrações. Eu estou te falando da numerologia pitagórica. Então, a numerologia ela vai transcrever potenciais e dons que você tem. Então, é muito importante você fazer isto, se você tem um filho, por exemplo, dentro de uma orientação pedagógica, porque ela vai dar base e alicerce através dessa personalidade traçada, ou desses dons que ele tem, para uma carreira. Você tem uma empresa, também pode ser feita uma numerologia empresarial para você ver se a empresa está encaixada dentro do ramo que ela existe, se ela foi aberta corretamente. Então, os números traduzem vibrações exatamente ligadas àquilo que você faz. Para o mapa numerológico pessoal, no teu caso, por exemplo, como você me perguntou, você vai descobrir coisas que hoje você já sabe, mas a numerologia explica, por exemplo, atitudes que você tinha de ligações fortes com pais, com avós, com tios, como foi a sua infância, como está sendo a sua parte hoje, totalmente ligada à produtividade e adiante como vai ser sua colheita, os presentes que você terá ao longo da vida através dessas vibrações e também os desafios que você tem. Então, você é traduzida, se traduz numa vibração única, embora o mapa tenha 16 vibrações numéricas. É muito bacana, porque tanto astrologia quanto numerologia, você tendo os dois mapas, vão te dar suporte até para você conhecer bastante o seu interior e coisas que você desconhece hoje. Quando as pessoas chegam para a gente na numerologia, ela vem, às vezes, aí no meio, né, com 50 anos, tal, e o que eu faço agora? A numerologia também te dá esse caminho, seja através de uma profissão, através de você desenvolver a sua espiritualidade, muito mais. Então, tem muitas coisas, a assinatura, nome artístico, tem várias vertentes. A única vertente que eu discordo, porque não tem nada a ver, é aquela letrinha que a gente põe ao lado do número na nossa casa. Isso não existe, tá bom? Eu posso explicar o porquê? Claro, você só tem a mudança de vibração do seu lar quando você vai na prefeitura e consegue mudar isto na sua escritura. Fora isso, não consegue, tá? É místico. E a numerologia ela é exata, porque ela vem da matemática. Então, são técnicas que nós utilizamos para traduzir e fazer o seu mapa cósmico, o seu mapa numerológico. É isso. Excelente. Próxima pergunta é de Oscar. Oscar, do município de Vitória, Espírito Santo. Ele está perguntando, Cátia. Oi? Adoro! Adoro Espírito Santo. Meu fã-clube, meu primeiro fã-clube é de lá. Beijo, Cecília. O companheiro telespectador Oscar está perguntando assim, Kátia, tarô ajuda a evoluir ou é meramente cultural? Ah, que bacana! Uma pergunta bem interessante. Na verdade, o tarô significa rota, né? Ou rotas
que o tarólogo, ele passa ao seu consulente rotas evolutivas, positivas. Vamos lá, eu estou falando em meu nome, porque eu sou uma profissional do tarô. Então, eu estudo, pesquiso, estudo novamente, eu estou envolvida dentro desse mecanismo, desta egrégora sustentada. Então, desde oráculos até o próprio tarô. Então, quando eu ministro um curso ou quando eu atendo um consulente, a minha margem de visão ela está sempre voltada para a melhoria do ser humano. Então, melhorar também é evoluir. Obviamente que eu não estou lá somente para falar coisas banais do dia a dia. Embora muitos dos consulentes cheguem com perguntas do dia a dia. E eu vou tentar trabalhar isto, elaborar melhor, até para que esta pessoa tenha um caminho muito melhor do que ela seguiu até o presente momento. E dar dicas evolutivas, metafísicas, uma orientação dentro de vários estudos e pesquisas que eu possuo, assim como meus colegas também possuem. Mas o tarô hoje ele está muito distorcido porque ele está associado à religião, a pai de santo, a isso, aquilo. Então, assim, o oráculo ele não depende de nenhuma religião. É de estudo, de pesquisa, de intuição e principalmente dessa questão de você trocar energias com a pessoa e saber o que é positivo para ela. Só que, como as previsões são feitas, muitas pessoas utilizam isso como um mecanismo de poder. E não é, né? A previsão, o dom, a intuição, tudo aquilo que nós temos é uma capacidade de ajudar esta pessoa e não de induzir esta pessoa. Então, que fique claro, para mim é evolução, porque é a minha forma de trabalho, eu posso falar por mim, tá bom, Oscar? Muito obrigada por essa pergunta, porque realmente ela é muito importante e faz com que as pessoas entendam que o tarô não é banal. O tarô não é uma coisinha para você perguntar somente se seu namorado vai voltar ou se você vai ter uma namorada daqui a algum tempo. Ele é muito mais profundo, existem estudos onde muitos hoje utilizam como mecanismos de ajuda mesmo em consultório, como eu faço e muitos colegas responsáveis também fazem. Olha, em falar Espírito Santo, choveu aqui mais duas perguntas de lá, tá? Tá bom. A primeira pergunta é de Tereza, que é do município de Marataízes, Espírito Santo. É lindo lá, é lindo, eu já fui. Por curiosidade, grande parte de minha infância foi lá também, entendeu? Eu sou do Rio, sou carioca, só que quando eu era criança eu ficava 9 meses no Rio e 3 meses lá. Eu ficava nesse ritmo, né? Depois parou, só fiquei no Rio. Tereza está perguntando. Kátia, os orixás existem? E a segunda pergunta, Tereza. Iemanjá seria uma deusa ou é um simbolismo do mar? Muito bacana. Bem, eu tive uma longa caminhada dentro da espiritualidade, onde a manifestação religiosa na qual eu me aplicava era a Umbanda. Então, as pessoas conhecem esse meu trabalho, que eu fiz muitos anos. Atualmente, por opção, já faz algum tempo, mais ou menos aí 1 ano, um pouquinho mais, eu me afastei dos templos e também, de certa forma, da religião. Isso não significa que eu não acredite e dei as costas. Muito pelo contrário. Eu me formei dentro de um colégio onde eu tenho certeza que essas manifestações de Deus existem. Então, os orixás são manifestações de Deus em diversos polos. O amor, o conhecimento, a vibração da lei, a vibração da justiça, da fé, de todo o conhecimento, da evolução, da geração. Então,
esse sincretismo que nós temos hoje, ligado à Igreja Católica, aos santos católicos, faz uma grande confusão. Eu posso falar, então, pela Umbanda, porque se nós formos falar dos cultos, principalmente os cultos que são afro, eles trabalham somente em cima do orixá. E lá na África, em muitos pontos, as cidades, existem localizações destinadas somente aos filhos daqueles orixás. E eles vivem a energia daquele orixá, né? Então, na Umbanda, para nós, a manifestação dos orixás é assim que eu vejo, é uma energia, e não deuses, como existe no panteão grego e outros panteões que nós conhecemos. Então, para mim, são energias manifestadoras do divino. Essa foi uma pergunta, né, Caio? A segunda dela foi qual? Se eles existem, e se existem, se Iemanjá seria uma deusa ou um simbolismo do mar. Então, Iemanjá, ela está muito ligada ao mar, como você está me perguntando. E ela é o campo geracionista da vida. Então, eu sinto que ela é uma mantenedora deste local. E nós chamamos de campo vibratório. Então, do mar. E junto com ela, um orixá chamado Omulu, que antigamente os corpos eram jogados ao mar. Então também é um cemitério, que é um orixá ligado a isto. Esta vibração geracionista da vida, né? A transmutação entre o ir, viver e mudar, transformar. Tá aí. Maravilha. A última pergunta do Espírito Santo é de Francisca. Francisca, do município de Jerônimo Monteiro, bem no interior do estado do Espírito Santo. E a Francisca está perguntando, a pergunta dela é bem interessante, Kátia, olha só. Não sou do candomblé, nunca fui, sou kardecista, mas 2 noites seguidas tenho pensado do nada em Iemanjá por muitos minutos. O que seria isso? Bem, eu falo que sonho é uma coisa assim muito pessoal e muito individual. Eu tive sonhos assim que até hoje eu não entendo. E são sonhos que me marcaram muito, porque eu tinha muita reincidência desses sonhos. Então, eles aconteciam várias vezes o mesmo sonho. Eu acredito que muitas vezes vem um apelo até mesmo de vibração. Iemanjá está ligado à água. Água significa emoção. O que você está passando no momento nas suas emoções? Né? Nós não vamos entrar dentro do que nós seguimos dentro da doutrina kardecista. Porque o kardecista, muitas vezes, ele coloca de lado qualquer outro tipo de padrão de espiritualidade. E principalmente orixás, né? Então, os kardecistas, alguns são muito cartesianos, eles são muito fechados para isso. Então, eu te digo, quais são suas emoções? Né? Se está ligado a isso. Você conhece alguém que, de repente, está aí com dificuldade na maternidade? Você está precisando dar auxílio para alguém que tem um filho, uma filha? Você está apoiando alguém nesse sentido? Dá uma verificada. Esses são alguns caminhos que Iemanjá geralmente fala com a gente pelo sonho. Mas o curioso, Kátia, é que ela, além de sonhar, também pensa do nada em Iemanjá sempre à noite ao deitar. Pois é, e isso é bom. Ela poderia pegar uma oração, ela poderia, de repente, de coração mesmo, falar: você tem alguma vibração para mim? Você tem alguma palavra para mim? Você tem algo a me passar? Eu acho que, de repente, é válido. Se ela tiver uma crença aberta, para mim é muito válido tudo que existe de bom. A gente acolhe, filtra e agrega. O que não é bom, a gente deixa de lado. É curioso, porque ela não tem essa convivência, ou podemos dizer, esse acesso a esta orixá. Mas ela é mãe, né, de todos os orixás. Então,
Com certeza ela tem alguma coisa para traduzir dentro da questão de maternidade, de emoções, nesse ritmo. Excelente. Kátia, saímos do Sudeste e, como eu tinha te falado antes de começarmos o programa, o nosso canal tem muita entrada no Amazonas, né? E veio a pergunta de lá. Opa! A pergunta é de Elias. Elias é do município de Urucurituba, que é interior do estado do Amazonas, tá? O Elias está perguntando: Kátia, o que você sabe sobre os elementais? Eles existem ou é lenda? Nossa! Bem, toda pessoa que estuda um pouco da questão mística, principalmente bruxaria, catimbó, pagelança e muitas outras vibrações, principalmente dentro da magia, que eu estudei durante 15 anos, né? E os elementais estão muito ligados à natureza. Então, o meu nome, Gaia, por que eu adotei? Porque está ligado ao elemento terra e aos elementais da terra. E eu gosto demais. Então, para mim, isso tudo se traduz em energia. Eu não vou, por exemplo, para uma floresta atrás de gnomos, mas se existe aquela figura do gnomo, com certeza alguém captou isso de algo, viu, traduziu. Mas eu acredito sim em elementais, porque eles convivem numa outra dimensão. De repente, não traduzido, né, em fadinhas, nisto ou aquilo, mas eu acredito demais na energia deles, sim, pela natureza, como mantenedores da nossa fauna e da nossa flora. Então, eu tenho muita certeza da existência, porque eu sinto esta vibração, de repente, em algum lugar que eu vá, seja uma cachoeira, o próprio mar, as montanhas, uma floresta, e com certeza existem seres que se traduzem como mantenedores e são desses lugares sagrados. Então, vamos honrar nossa natureza e esses seres maravilhosos. E dentro dessas configurações que eu disse, bruxaria, magia e tudo mais, nós acionamos esses seres, né, para que eles trabalhem juntamente em prol da natureza, do bem e também de uma pessoa. Excelente. Mais uma pergunta da Amazonas, Kátia. A pergunta é de Catiane, ela é do município de Manaus, Amazonas. Ela veio com uma pergunta curiosa aqui, ó. Ela está perguntando: Iemanjá seria realmente o campo energético vibracional do mar ou um elemental? Pois é, ela vai mudando, né? Porque cada um coloca e traduz dentro da sua cultura. Mas para gente que estuda dentro da Umbanda, ela é uma vibração do campo geracionista da vida e está dentro do mar. Então, é um campo atuante. Aí você me pergunta, eu preciso ir para o mar para fazer o contato com a Iemanjá? Não. Você pode fazer o contato com essa energia, esteja você onde estiver. Mas vibracionalmente é assim que eu vejo. Uma energia canalizada, uma fonte de energia muito positiva, mas que ela emana muito mais força no mar. Mas nós precisamos hoje ter consciência ecológica e aprender a fazer o nosso trabalho direitinho, nossa lição de casa, não poluindo mais o mar com tantas oferendas que são descartadas, que são lixos, praticamente no dia seguinte. E isso, né, destruímos ali aquela frequência maravilhosa, o mar. E não podemos. Kátia, mais uma pergunta de Manaus, Amazonas. A pergunta agora é de Elaine. Ela está fazendo uma pergunta bem interessante aqui, ó. Kátia, pelas suas experiências de vida, suas vivências, Jesus Cristo seria Deus, um espírito evoluído ou apenas um filósofo?
Para mim, ele é um mestre. E assim, aí vamos lá. Não acredito na Bíblia. Me desculpem, eu respeito, tá? Porque minha formação familiar é católica. Então, eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito na história que contam de Jesus na Bíblia. Eu acredito que ele é um ser muito especial que veio e deixou sua mensagem. Assim como Gandhi, como Buda, enfim, é assim que eu vejo Jesus. JC. JC me lembra o professor Valdo Vieira falando sobre Jesus. JC. Kátia, tem muitas perguntas, mas eu confesso a você que a minha curiosidade está me apertando para eu fazer as minhas também. Opa, vamos lá. Eu separei duas aqui, né? Mas eu vou fazer uma, depois eu vou falar dos telespectadores, eu volto a fazer a minha outra. Kátia, no meu canal, eu tive a honra, o prazer e a felicidade de também entrevistar uma grande mulher igual você. Uma grande profissional, uma especialista, conhecida de vocês também, que é a minha nova amiga Maria Pereda. Sim. E a Maria Pereda, ela é o papa da metafísica, da física quântica. Já é uma área bem interessante, da área bem sábia. E não só a mim, como muitos, ela fez a gente pensar bastante. E a tese dela, eu tenho um ponto de vista consolidado que eu quero saber se é o mesmo que o seu, tá? Eu vou perguntar para você o seu ponto de vista e depois a gente aprofunda a discussão. A física quântica, que a nossa amiga defende, deixa bem claro que no universo existe um campo energético que possui inúmeras informações, que são pensamentos, tá? E segundo a tese da física quântica, o mundo espiritual inteligente não existe. A pessoa, a consciência, quando morre, quando falece, sai uma bola de energia daquele corpo, daquele cadáver, e essa microbola de energia volta a se conectar a uma grande bola de energia, que é o todo eu, o eu todo, o eu superior, tá? Da onde nós viemos. Só que essa tese, ela confronta com Kardec, confronta com o cristianismo, com o budismo, confronta com muita gente. Uma tese bem polêmica. Eu quero entender o seu ponto de vista. O mundo espiritual inteligente realmente existe ou somos todos partes de uma grande bola de energia? Olha, dentro da minha concepção, eu tenho certeza que algo muito maior que uma bola de energia existe sim. Então, eu prometo que eu volto para contar. Mas assim, não é possível, tem muitas coisas que nós não temos explicações, por isso teses, por isso teorias, por isso tantas perguntas que a gente não encontra, nós não encontramos respostas. A física quântica, ela tem trazido muitas respostas para alguns pontos onde nós, curiosos, vamos até perguntando ainda mais, questionando ainda mais, porque você vai chegando num determinado ponto onde aquilo não basta, você quer avançar, você quer ir para uma outra fase. E a espiritualidade, eu acho que ela se comunica com você o tempo todo. Porque se eu te disser que é só uma bola de energia, então eu sou uma louca, porque eu consigo visualizar algumas outras coisas que às vezes algumas pessoas não veem, mas que eu tenho percepção. Que pode ser um ponto de energia, uma bola que se transformou num vulto, numa outra vibração? Pode ser, mas assim, eu vejo além disto. Então, eu acredito no mundo espiritual inteligente, não só numa bola de energia como um todo. Pode ser que esse todo espiritual se junte e forme essa bola, que não é uma bola, mas sim um aglomerado de inteligências.
Então, eu acredito na reencarnação, eu acredito numa série de coisas que hoje se estuda, mas a física quântica também tem entrado e tentado traduzir tudo isto. Espero que haja uma coerência adiante, e não mais uma coisa para separar, como as religiões já fazem, né? Mas eu acredito sim no espírito inteligente, numa força maior. Eu também acredito. Minhas experiências têm apontado para isso mesmo. Mas eu também acredito que a física quântica está metade certa, metade errada. Certa por quê? Porque realmente o universo tem abundância de energia e todas as energias têm informações, têm pensamentos ali, milenares até. Isso é perfeito. Você se conecta, segundo a linguagem da Conscienciologia, você se conecta a holopensenes, que seria o conjunto de pensenes. O que é pensene? Pensamento mais sentimento mais energia? Perfeito. Mas eu também acredito em civilizações avançadas, intelectuais, inteligentes, que quando você pratica a famosa projeção consciencial, que na linguagem espírita é o desdobramento, a viagem astral, você se depara com civilizações, com consciência, inteligência até demais. Até demais. Então, a minha tese conecta muito bem com a sua, eu fico muito feliz com isso. Que bom. Vamos continuar. Não sou uma louca sozinha. Já tem 2. Bom, estamos caminhando para o final, então reservei aqui as 5 melhores perguntas. Tá bom. Então, vamos lá. Mais uma pergunta da numerologia. A pergunta é de César. César é de Distrito Federal, Brasília. Opa. O César está perguntando: Kátia, a numerologia, no meu ver, promove o autoconhecimento e ainda te orienta quais são suas missões neste planeta. Eu estou certo? Certíssimo, porque daí eu teria que explicar o que é o mapa, né? E, na verdade, você encaixou perfeitamente. Seu caminho de destino, sua missão, seus desafios, quem é você de alma, quem é você no seu eu, como as pessoas te veem, como você interage, como são seus ciclos evolutivos dentro desta matéria. E perfeito, é isso aí mesmo. A numerologia, ela é um passaporte evolutivo através do autoconhecimento. Eu fui estudar a numerologia porque eu fiz meu mapa e ele me deu muito suporte no momento de transição. Então, para mim foi ótimo. E é isso que eu digo. Autoconhecimento te liberta de muita coisa. E vá se conhecer. A próxima pergunta é de Cristiane. Cristiane é do bairro do Leblon, Rio de Janeiro, capital. A Cristiane está perguntando assim: Kátia, minha cabeça, segundo o Candomblé, é formada por um casal de orixás, como todos os seres humanos são. Cada cabeça eu herdo características desse orixá. Por que a gente nasce com esse tipo de assistência? Então, Candomblé não é exatamente minha praia, como eu já disse, né? Porque essa coisa de feitura, de cabeça, para eles é uma tradição, é cultural, eles vivenciam isso de uma forma muito plena. Dentro da Umbanda, você tem uma filiação, né? Pai de cabeça ou mãe de cabeça, e Juntó, que é um terceiro, que ele auxilia essa sua ancestralidade, ou podemos dizer, essa proteção que você ancora como você hoje aqui nessa existência. Mas isso vai mudando de vida para vida. Então, eu digo assim, é importante você saber e ter confiança em quem te trouxe essa informação. Porque, segundo no Candomblé, o orixá não fala, então ele não vai confirmar. Então, você tem que ter essa confirmação antes de fazer qualquer feitura, qualquer oferenda, qualquer coisa que você faça, tá bom? Porque isto
é do candomblé. Umbanda não tem feitura, não tem roncó, não tem camarinha, não tem deitada, não tem raspar, não tem nada, não tem catulá, nada. Isso é candomblé. Então, saiba na mão de quem você está, para você ter certeza. Ou passe por mais de um para ver se bate. E não fale nada, fique quieta. Os búzios é quem fala. Kátia, Eu. a terceira pergunta é de Laís. Laís também é de Manaus, Amazonas, como sempre, batendo recorde aqui no nosso canal. Laís está perguntando, Kátia, qual a contribuição da Umbanda na sua evolução? Muito. Eu tive muitos amigos espirituais, amigos aqui encarnados, pessoas muito especiais que eu conheci. Meu mestre em especial, Rubens Saraceni, um ser humano fantástico, que me ensinou muito, não só Umbanda, como magia divina, e contribuiu para o meu crescimento. Tudo na vida são fases, né? E nós precisamos compreender quando você tem que desgarrar para ir para outras situações. Mas a Umbanda mora no meu coração, eu leio muito sobre, eu falo muito sobre, porque as pessoas me perguntam muito e me procuram muito para minhas consultorias meta-espirituais, né? Então, hoje em dia, a gente vê uma confusão dentro dos templos, muito luxo, muito ego e pouca espiritualidade. Então, antes de você colocar o pé dentro de algum local, saiba onde você está indo, porque foi exatamente esta noção que eu tive para estar hoje longe dos templos. Quem sabe um dia, né, eu me veja em algum lugar, mas hoje eu me vejo assim, auxiliando pessoas que querem entender um pouquinho da Umbanda, e ela me auxiliou com amor, com a caridade e principalmente através da espiritualidade, né, os guias, os mentores, os amparadores espirituais, poderem ajudar tantas pessoas com auxílio e palavra. Palavra de amor, e não previsão. Previsão quem faz sou eu. O guia não faz, tá bom? Kátia, penúltima pergunta, também do Amazonas, mas agora é do município de Manacapuru. Nossa. A pergunta é de Ismael. Ismael está perguntando, Kátia, sobre os intraterrenos, você já teve alguma experiência? E se teve, pode contar? Não tive nenhuma experiência com os intras. Eu, pessoal, não. Mas eu conheci uma pessoa que ela já teve, sim, essa experiência. Pode ser? Eu não tive. Mas eu conheci uma pessoa dentro da minha caminhada que ela teve, sim. E as pessoas comentam que são seres pequenos, né, e que houve uma interação linear, positiva, e nós, no programa Enigmas, trazemos muita gente da eubiose, que fala sobre os intraterrenos. Então, vai lá no nosso canalzinho, também dá uma olhada lá, tem muita gente da eubiose que traz a informação sobre os intras, mas eu, particularmente, não. Kátia, estamos chegando ao final e eu reservei mais uma pergunta minha. Vamos lá, vou tentar fazer um enredo para nossos telespectadores entenderem minha linha de raciocínio. Kátia, apesar de eu ser militante, pesquisador da Conscienciologia, eu tenho a mesma qualidade que você e a sua colega Cris têm. Somos universalistas, tá? Estudamos o melhor de todos e absorvemos tudo de bom. Tá? Isso aí. Então, o Caio, uma vez ou outra, tem a mania de mexer com as suas energias e conectar as suas energias às energias imanentes da natureza. Tá? Na maioria das vezes que eu faço essas experiências energéticas, eu aciono o extrafísico, o espiritual,
desses elementos. Faço muito isso em praia, tá? Quando eu mexo com as energias do mar, eu acabo acionando o espiritual do mar. Nessas experiências, eu já cansei de sentir as energias conscienciais das consciências que vivem ali. Tenho certeza que não são intraterrenos. Quando eu falo as consciências, são espíritos mesmo, mundo espiritual. E eu percebo claramente que o que eu estudei de teoria, um pouquinho de Umbanda e Candomblé, bate muito com essas minhas práticas energéticas. Que nesses lugares há sim uma civilização avançada, intelectual, há uma ordem, todo mundo ali evolui, todo mundo mexe com energia, todo mundo pratica assistência. E além de ter civilizações avançadas no mundo espiritual ali também tem civilizações malignas, que também funcionam perfeitamente bem ali. Ou seja, há múltiplas dimensões ali, como há na Terra. Tá? Perfeito. E essas perguntas dos telespectadores sobre Iemanjá me alertou muito e me fez lembrar essa minha pergunta que eu vou te fazer. Porque a sua tese, eu acredito que seja muito verdadeira, sim, que Iemanjá seja um campo gravitacional, um campo energético muito forte nesses elementos, mas o que me deixa encabulado é que há toda uma hierarquia no mar, assim como é cachoeira, nos ventos, no espaço, né? Então, há líderes, há sublíderes e há comandados e liderados, né? Aí me vem na cabeça, por que a rainha do mar não seria, além de um campo energético milenar, não seria também um espírito evoluído, avançado, que manda em todo mundo ali? Se a gente for ver dentro da egrégora mesmo, que se sustenta um campo de força, existe o líder, né? Que é a manifestação maior. Então, ele é detentor daquela energia maior. Isto em todos os locais, no mar, na cachoeira, na montanha, no cemitério, onde você tem um campo de força. E ali existem os seus comandados, porque se a gente for ver, existem as dimensões, sejam elas abaixo e acima, e existe o meio, que o meio é onde tudo se manifesta e a interação sempre forte com nós, os humanos encarnados. Então, para mim, tudo é autossustentável, mas existe ali uma elaboração hierárquica, eu não tenho dúvida disso. E quando eu vou ao mar, pegando aí o seu gancho, eu cumprimento muitos seres, e os encantados também, que ali existem, né? E os seres espirituais, e os mortos que foram deixados ali, não tem espírito? Então, esses seres também podem estar ligados ali, ainda trabalhando dentro daquela questão, e que para a gente pode ser um espírito que está em evolução ali. Nós precisamos também entender que o mar é muito maior do que a terra, assim como outras coisas são muito maiores do que a gente. E nós nos julgamos maiores que eles. E não é assim. Tem que haver uma interação. As pessoas falam, mas eu não vejo nada. Mas você não para nem para sentir, né? Isso você tem que se desligar de muitas coisas para senti-los. Por isso que eu disse que eu sinto os elementais. Porque quando eu vou para um campo de força, eu sinto a manifestação em mim e contribuo doando o meu melhor para eles. Então, eu acredito sim nessa hierarquia sustentável, importante, e inteligências que se manifestam para nos ajudar. Né? Senão as pessoas não ficariam lá pulando onda. Não é mesmo? Sem dúvida, sem dúvida. A minha última experiência em Águas Doces foi, inclusive, no Amazonas, no Rio Negro, onde eu estava me conectando com Oxum, que é minha mãe, e durante 15 minutos eu senti as energias daquela água ali. Passando os 15 minutos, ela vem falar comigo. Então, é por isso que eu fiz esse questionamento para você, que há inteligência ali.
Com certeza, com certeza. Eu já tive muitas coisas assim, de estar caminhando à beira-mar, ou de estar num rio, ou numa cachoeira, e de alguma forma colocar ali a minha angústia, e houve um efeito físico verdadeiro. No mar, por exemplo, vir várias estrelinhas e virarem. Na cachoeira, rolar uma pedrinha e cair na minha cabeça. Já tiveram muitas coisas interessantes naquele momento, onde eu me conectei e pedi respostas. E outras mais, né? São coisas que eu me lembrei agora. E a gente precisa sentir mais, porque a natureza te traz respostas e os seres estão lá. Não tenha dúvida disso. Kátia, antes de encerrarmos o programa, eu queria te dar um tempo para você apresentar aos nossos telespectadores os seus contatos, os seus trabalhos, como é que a pessoa te acha, como é que ela te aciona, explique isso tudo para a gente. É muito simples. Eu tenho meu site, que é o www.soldegaia.com.br. Lá você tem todos os meus contatos, o que eu faço, os cursos que eu ministro, os rituais, minhas consultorias. Eu tenho meu canal aqui no YouTube, que é o Sol de Gaia, o mesmo nome. E nas redes sociais eu estou como Kátia de Gaia, no Facebook, tem minha fanpage, tem também meus perfis, e você pode me encontrar no Instagram e Twitter. Então, eu estou à disposição. Você que deseja uma consulta, vai ser um prazer atendê-lo, para interagir, faça parte das minhas redes, será um prazer recebê-los. Você não será mais um, você será agregado, e eu fico muito feliz em compartilhar conhecimento com todos. Kátia, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Você tem o melhor dos dois mundos. Por que eu digo isso? Porque você tem muita inteligência e também tem muita humildade. Oh, meu Deus! Qualidades raras hoje em dia, porque quem tem muita inteligência não tem humildade nenhuma. Postei alguma coisa assim esses dias. Muito obrigado mesmo, você enriqueceu nossa egrégora, você trouxe brilho e excelentes energias aos nossos telespectadores, a mim, ao nosso canal. Vamos mais para frente marcar mais participações suas, por favor, vou te pedir isso. Será um prazer. E também agradeço muito aos telespectadores pelas perguntas inteligentes, capciosas, e também sempre agradeço aos amparadores extrafísicos que nos amparam dia e noite e que ajudaram a promover esse encontro aqui. Agradeço muito mesmo. E agradeço muito, viu, Caio, o seu canal, todas as pessoas que participaram com perguntas inteligentíssimas mesmo. Muito obrigada aí pela contribuição, de poder interagir um pouco, e muito feliz e aceito os convites para agendarmos novos encontros. Oba! Maravilha, maravilha. Vamos ter sim. E caso as pessoas queiram ver mais ainda a Kátia, fale do programa Enigmas, Kátia, que você faz com a Cris. Isso mesmo, o programa Enigmas, ele é ao vivo, toda semana, às quartas-feiras, às 14 horas, você pode assistir pelo Facebook, pelo canal da TV Grande ABC, é o canal regional que nós temos aqui na cidade, ou você pode depois clicar no Cron TV e vai subir aí os vídeos para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho. 8 anos de estrada, programa Enigmas, completou agora em abril, então muita coisa para você. E tem o meu programa também na MKK Web Rádio, todas as terças ao vivo, a partir das 18 horas, conteúdo e tarô. Então, fique à vontade, www.mkkwebradio.com.br, e o programa Enigmas você assiste pelo Facebook ou pelo canal da TV. Recado está dado, programa Enigmas, para quem quiser ver mais conteúdo da Kátia. E é isso aí, galera. As melhores energias, que o universo nos ampare, que Deus nos abençoe. Tenham uma excelente noite.
Tchau!